maioria dos casos de relatos, eles são relatos violentos ou são amigáveis? Porque eu tava vendo um documentário ontem que fala sobre um cara que foi abduzido. E eu não lembro direito como é. Tu acha que tu vai saber qual é a história? Que os caras consertaram o carro dele. Que os ETs consertaram o carro dele, tinha parado. Que tinha dado um curto-circuito lá. A nave passou por cima, deu um curto-circuito, eles abduziram ele com o carro, consertaram o carro e devolveram o cara. Não sei se tu conhece esse relato. Então, de cabeça, não são tantos casos. Então, a maioria é coisa agressiva, de conflito, ou é meio a meio com amigáveis também? Então, tem dos dois tipos. Tem tanto amigáveis, por exemplo, é mais raro, tá? Esse tipo amigável. Tem um caso que aconteceu na Argentina, por exemplo, que o policial estava com a mão machucada, e aí, quando o objeto passou, ele ficou exposto àquela luz, houve uma cicatrização do machucado bem acelerada. Uhum. Tem um caso em Sumaré, naquela região que foi pesquisado pelo CPEX, a menina ela estava praticamente cega, já usava aqueles óculos de garrafa, teve um contato com os seres, né, e os seres mexeram nela tudo. No dia seguinte, ela não estava usando mais óculos, nada. Uhum. Disse que estava enxergando perfeitamente, levaram para o oftalmologista para avaliar, já que ela tinha vários exames, né, que estava com a vista totalmente perdida, e simplesmente a vista dela estava 100%. Que loucura. Depois, eu tenho os laudos, tenho esse caso também nos meus arquivos. Então tem alguns casos que às vezes ocorre um benefício, pessoas que já foram tipo operadas, mas é mais raro. Os casos também de agressão, eles não têm um percentual também tão grande, mas acontecem. Por exemplo, houve no Pará, na década de 70, o que eles chamavam de fenômeno chupa, ou fenômeno chupa-chupa, ou luz vampira. E o que era isso? Era um fenômeno luminoso que aparecia, corria atrás das populações ribeirinhas, ou então se aproximava das casas. As casas lá na região do norte do país eram feitas de tábuas com frestas, e o pessoal dormia em redes. Então ele jogava tipo um foco de luz na pessoa, a pessoa ficava paralisada, sentia uma queimação e depois aparecia com algumas feridas. Eu tenho até um livro bem interessante, vou até te mostrar, que tem foto dessas pessoas que eram atacadas. O primeiro livro que foi escrito sobre isso, ele tem até um nome específico aqui, ó, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que ele foi escrito pelo Daniel Rebisso Giese. Tem foto aqui dentro? Tem, eu vou te mostrar aqui a da pessoa atacada, e tem inclusive fotos aqui que foram tiradas do fenômeno. Isso aqui é uma das vítimas atacadas, Aurora Fernandes. Então ficava essas marcas como se fossem agulhadas, e depois a pele descamava, né? A pele da pessoa descamava. Isso aí, várias mulheres foram atacadas e homens lá, né? Geralmente o homem era no pescoço ou no braço. Uhum. E as mulheres geralmente acima do seio. E isso era coletado o quê? Algum tipo de sangue, material líquido dessas pessoas. Isso começou a gerar um pânico generalizado. O pessoal que vivia da pesca lá já não saía para pescar, porque eram atacados por essas luzes misteriosas. Aí a delegacia de polícia, né, os órgãos de segurança pública, resolveram comunicar o primeiro comando aéreo do Pará, que era a aeronáutica, e o primeiro comando aéreo, destacou um militar chamado Capitão William G. Holanda, juntamente com o Sargento Flávio e sua equipe, para que fosse investigar esse fenômeno. Eles ficaram investigando, chegaram a tirar centenas, mais de 500 fotografias do fenômeno, filmaram em Super 8 colorido, preto e branco, geraram centenas de páginas de documentação para a aeronáutica a respeito desse fenômeno, e não chegaram a uma conclusão lógica. Ou seja, não era nenhuma atividade comunista dos russos, né, já que era a década de 70, se pensava muito nisso. Não conseguiram saber o que era isso, até que
a própria equipe de militares começou a ter contatos com esses seres e as naves durante as vigílias que eles faziam durante essas noites em que o fenômeno estava se manifestando. Só para você ter uma ideia, o fenômeno começou em 76 em Belém, migrou para o Maranhão em 77, aí durante 77 ele migrou depois para o estado do Pará, Colares, Ananindeua, várias regiões ali, e depois ele foi para a região amazônica. Aí já nos anos de 78, 79, 80, 81, 82, 83, até 84 ele ficou na região amazônica, do Amazonas, estado do Amazonas, atacando várias pessoas. Isso saía nos jornais. Tem um livro do Carlos Mendes, esse aqui, ó, chama Luzes do Medo. Aqui atrás tem vários jornais que foram publicados na época, tem algumas folhas aqui, ó. Luz e Pavor nas Noites Vigienses, de Vigia, as evoluções dos objetos no céu de vigia, Luz no Céu de Belém, Rota dos Discos Voadores. Então o pessoal fotografava, professora e policial, as novas vítimas do estranho foco, que eles chamavam também de foco. Então foram várias notícias, ó, disco voador ataca a mulher, pavor na Ilha do Mosqueiro, disco voador em Belém, apareceu na Pedreira. Então foi um fenômeno que gerou assim um pânico generalizado, que a Força Aérea teve que ser acionada e ela chegou a fazer algumas fotos. Aqui são fotos da aeronáutica e também teve alguns vídeos, né, que foram feitos naquela oportunidade. Eu acho que eu tenho aqui um material bem legal sobre isso. O cachorro não late mais, foi atingido pelo foco. Tinha de tudo, né, naquela época. Eles podiam ir no meu bairro lá. Olha aqui, ó. Esse aqui é algumas fotos, tá? Que a aeronáutica tirou desse fenômeno luminoso que aparecia naquela época. Esse aqui foi um piloto da Varig também, durante aquela época, fotografou um objeto de dia. Isso aqui são documentos oficiais da aeronáutica também que retratam a respeito desse fenômeno lá no norte do nosso país. E esse relatório aqui, isso aqui é interessante, eu consegui com um agente no Maranhão, um relatório de 82 que fala da participação de um agente militar norte-americano, John. Ou seja, teve um determinado momento em que o governo brasileiro ou acionou, ou os americanos ficaram sabendo e foram para lá e começaram a trabalhar conjuntamente com a equipe de militares da Força Aérea Brasileira. E hoje a gente sabe que até agentes do extinto SNI também participaram das vigílias. Nesse livro aqui, ó, escrito pelo Jorge Bessa é esse aqui, ele foi um agente do SNI, ele escreveu esse livro, Discos Voadores na Amazônia, a Operação Prato, onde ele cita a participação dele, juntamente com o capitão Urangê, numa vigília, onde eles viram um objeto enorme, parecendo uma bola de futebol americano. E o fenômeno, ele não parou. Aqui, ó, aqui é um desenho que até dessas testemunhas me presenteou quando eu estive lá. É um desenho que ele fez em 77 mesmo. Você vê aí que o papel é bem velho, né? E os seres, eles tinham essa configuração aí. Geralmente tinha capacete, os olhos negros. Olha só aqui mais um desenho, ó, desses seres que apareciam. Às vezes eles jogavam um raio paralisante também nas pessoas. Já teve algum relato de conflito armado, troca de tiros com seres? Durante essa Operação Prato, teve um caso no Amazonas em que um matuto ali, um caçador que tinha uma espingarda, ele se sentiu ameaçado por um desses objetos, ele deu um tiro de espingarda e caiu um pedaço desse objeto voador não identificado, que ele lembra e relatou, até saiu nos jornais, que parecia uma espécie de borracha preta.
meio esquisita. E aí depois vieram o pessoal da delegacia e da aeronáutica e recolheram aquele material e levaram embora. E sumiram com o negócio. Eu já tentei pedir oficialmente para a aeronáutica os relatórios a respeito desse fato, mas eles dizem que não existe nada. Isso é interessante, quando rolou a lei do acesso à informação, tu começou a fazer bastante pedido desses documentos que tu sabia que existiam, né? E tu não consegue ter esse acesso. Eu fiz mais de 300 pedidos para Aeronáutica, Marinha, Exército, SAI, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o extinto SNI, também fiz para a ABIN. O que é a ABIN, Agência Brasileira de Informação, é a que substituiu o extinto SNI, que é a parte de inteligência, vamos dizer assim, do Brasil. E aí o que acontece? Talvez 5% dos meus pedidos eu consegui alguma coisa boa, vamos dizer assim, alguma prova, algum documento que realmente tinha ali a comprovação de que eles estiveram investigando. Mas na maioria dos casos mais quentes, que envolviam seres, quedas de naves, etc e tal, a resposta básica que eles passam para mim geralmente é que não existe o documento, embora exista, ou que o documento queimou no incêndio, ou que o documento perdeu na enchente. São essas 3 explicações básicas que geralmente eles dão. No caso do Exército, o Exército disse que destruiu todos os documentos com base numa lei lá de 77. Mas quando tu diz embora existam, como é que tu sabe que eles existem se eles não te liberam o acesso a esses documentos? Porque alguns militares que são amigos nossos, que logicamente por questão de não complicar a vida militar deles, a gente guarda o sigilo das fontes, eles nos fornecem esses documentos. Eles conseguem cópias desses documentos e nos fornecem. E aí sabe o que acontece? Aí eu pego a cópia do documento que eu já tinha pedido via SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, e aí eu subo uma instância pro CGU e falo assim pro CGU: olha, o documento que eu quero, que eles estão falando que não existe, é esse aqui, porque eu já consegui uma cópia. Quero o original. Eu quero o original, um PDF lá do original, só isso. Para mim ter oficialmente, já que eu tinha o documento extraoficialmente, foi um militar que vazou o documento e deu na minha mão. Aí eles continuam insistindo, o CGU fala assim: olha, o ente público, ele disse que não tem. Então, como o ente público não mente, é isso. A priori ele não mente. A priori não mente. Não, a priori não mente. Que ente público não mente. Sim, não tem como, é uma contradição em si. Então, se eles estão falando que não existe, então não existe. Mesmo que eu apareça com um documento. Eu falo, mas como que não existe se o documento está aqui? Aí eu subo mais uma instância, vai para o CMRI. Eu fui subindo todas as instâncias. Chegando no CMRI, eles falam assim que eles não têm competência. Às vezes eu dou o documento assinado com o nome, o número do documento, tudo certinho. E eles falam que eles não têm competência para julgar se aquele documento é um documento real ou não. E qual é o documento que tu mais queria ver o original? São desses casos de quedas de objetos, que envolvem metamateriais, de seres. Tem um caso específico? Tem vários casos. Qual o que mais tu quer ver? O que eu queria era o de Varginha. Mas eu acredito que isso eles não vão divulgar por conta do que os americanos tomaram conta desse material. Então deve ter um acordo bem forte aí que não permite que seja divulgado esse tipo de coisa. Quais são os documentos de Varginha que tu tem, que tu queria ver o original? Assim, de Varginha mesmo, os únicos documentos que eu tenho é o IPM, que esse daí também já está público. Os documentos que foram gerados na época, eles foram enviados para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, e depois dessas duas órgãos militares para Brasília. Então, esse daí que eu queria botar a mão, mas esse eu não consegui. Ainda não consegui. O que é o IPM que tu falou antes? O IPM é um inquérito policial militar, que foi um inquérito que eles instituíram para colocar panos quentes em cima do caso, porque, assim, o caso
Varginha, ele fugiu do controle. Por quê? Com 3 meses de investigações do Grupo dos 7, quem que era o Grupo dos 7? Era o Birajara Franco Rodrigues, pesquisador lá de Varginha, mais o Vitório Pacatini, que era do Cicoane, o Claudeir Covo do INFA, de São Paulo, eu, que era do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, o Jamil, também do GUG, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini, que são 2 irmãos gêmeos do CEPEX lá de Sumaré. Esse grupo dos 7 tiveram acesso irrestrito a tudo do caso Varginha. Com 3 meses de pesquisa, no dia 4 de maio de 1996, foi feita uma reunião histórica em Varginha, com a convocação da imprensa maciça lá e alguns pesquisadores de outras partes do Brasil também, e até tinha gente do exterior. E foi revelado tudo que a gente já tinha descoberto a respeito do caso, já que havia um acobertamento muito grande por parte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, e naquele dia foi revelado o nome de alguns militares que participaram da captura e do transporte dessas criaturas para a Unicamp, né, para a ESA, para os hospitais, dos hospitais para a ESA, da ESA para Campinas, depois teve até um outro ser que foi para Iperó, numa base de segurança máxima da Marinha. E os nomes que foram revelados naquela época falavam do Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, que era o comandante da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que era o chefão, né, ele que era o cabeça, organizador de toda a operação de captura, né, naves, seres, tudo, coordenado pelos americanos. Foi veiculado ainda o capitão, o cabo Vassalo, sargento Pedrosa, tenente Tibério e o capitão Ramírez, soldado Cirilo, soldado Demelo, isso do exército que eu tô falando. Aí depois tem os caras do corpo de bombeiros que estavam envolvidos. Tinha o Palhares, soldado Rubens, o Major Maciel. E vocês foram falar com esses caras? Então, eles todos negam, entendeu? Todos negam. Porque nenhum que deu uma olhada mais assim, cara, não posso falar. Assim, teve alguns que deram depoimento em vídeo e em fita cassete para nós, revelando detalhes. E naquela época, eles pediram um sigilo. Só que agora, já passou mais de 25 anos. Fez 25 anos agora em janeiro de 2021. Então, muitos militares agora já estão reformados, ou não seguiram carreira, recrutas que participaram de captura. A gente teve no sul de Minas, agora recentemente, gravando em vídeo o depoimento de um recruta que esteve a 1,5 metro da criatura durante uma das capturas. Foram feitos 3 dias de capturas iniciais, foi no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96.